Então fica aqui que hoje a gente vai destrinchar, a gente vai dissecar o que é um recrutamento e seleção estratégico. O que você precisa entender que aquela pessoa, onde você vai buscar, o que você vai buscar? Fala, contador, você está cansado de contratar errado? Tem contratado pessoas que estão totalmente desalinhados para o cargo que você precisa? Então fica aqui que hoje a gente vai destrinchar, a gente vai dissecar o que é um recrutamento e seleção estratégico, para a gente trazer a pessoa que você realmente precisa. Bom, muito prazer, eu sou Roberta Sussai, eu sou mentora de pessoas aqui do Instituto de Contabilidade Consultiva, sou também head de RH, já trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção, consultoria, então nesse assunto eu já venho me desenvolvendo há bastante tempo. Aqui comigo, tô com a Yara. Olá, pessoal, eu sou Yara Pacheco, mentora de pessoas também aqui no Instituto de Contabilidade Consultiva, sou psicóloga também, atuo nessa área há mais ou menos uns 16 anos já, também entendo muito do assunto de recrutamento e seleção, que no fim é a base aí de todo mundo que trabalha com gestão de pessoas, é saber fazer um bom recrutamento, uma boa seleção, um bom desenvolvimento das pessoas ao longo da jornada dela na nossa empresa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa importância, né, Roberta? Estou aqui para trocar ideia com a Roberta e a gente vai destrinchar um pouco sobre recrutamento e seleção. E aí vamos falar da importância de recrutar, né, Roberta? Bem feito, um recrutamento assertivo. E o que é recrutar no fim das contas? É você trazer a pessoa para a sua empresa, alinhar expectativas e desenvolvê-la ao longo, né, dessa primeira jornada de recrutamento e seleção. Me conta um pouquinho, Roberta, o que seria para você um bom recrutamento? Me conta para você o ideal de atrair um candidato, quais seriam ali as primeiras ações que a gente tem que fazer para trazer bons candidatos para a nossa empresa? Legal, Yara. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que recrutamento e seleção é a junção de vários processos, né? Então, recrutamento é um processo. A gente finaliza o recrutamento, a gente finalizou um processo e a gente entra em outro. Então, aqui que é um ponto muito interessante que eu vejo que muitas empresas falham. Então, quando a gente fala de recrutamento, é aquela etapa que a gente tem que desenhar muito bem o perfil do candidato, a gente tem que selecionar exatamente onde a gente vai buscar aquela pessoa, porque para cada perfil de vaga, a gente tem um canal diferente, né? Então, o que eu vejo muito dos clientes no dia a dia? Eles chegam, cara, Roberta, eu preciso de alguém para o fiscal. Mas, cara, esse alguém pode ser um estagiário, pode ser um auxiliar, pode ser um assistente. Então, para a gente começar muito bem uma etapa de um recrutamento e seleção estratégico, a gente tem que mapear muito bem o perfil. E isso envolve, né, definir quais são o conhecimento, nosso famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, é o primeiro ponto que a gente precisa, de fato, começar a trabalhar. Então, conhecimento, a gente tem que ter clareza do que a gente precisa que aquele cara saiba. Então, esse cara tem que ser formado em contabilidade, as habilidades, né, que é o conhecimento prático. Então, quanto tempo de experiência em que essa pessoa precisa ter para ele entregar bem aquilo que se espera dele, Sim, né? se é num escritório contábil, por exemplo, ou se serve a experiência que ele atuou apenas numa empresa, o que exatamente ele precisa saber, né? Exato. Perfeito. E atitude, né, que é o comportamento, que é o que vai dizer tudo, que aí a gente entra no DISC. Então, se é um cara mais analítico, se é um cara mais para frente, de execução, enfim. Então, o primeiro ponto, assim, acho que é realmente dessecar mesmo esse perfil. E eu vejo que é onde a galera erra muito. O que você acha? Eu acho que é realmente nesse ponto, porque a pessoa às vezes está com tanta vontade, aquela necessidade de contratar, né? Tô precisando de alguém para fechar, para trabalhar, para atuar. E não tem essa clareza, né? Mas antes, o que você precisa, né? Ter essa pessoa, antes de você buscar, antes de você divulgar uma vaga, o que você precisa entender que aquela pessoa, onde você vai buscar, o que você vai buscar. Então, acho que esse é um ponto-chave. Muitas vezes, até para montar uma divulgação, por exemplo, né? De um anúncio de uma vaga, você tem que ter isso mapeado, porque o que você vai colocar lá? O que você vai esperar que essa pessoa faça? Então, primeiro, desenhar ali realmente. Talvez quando a gente fala em chá, esse tipo de... Pra gente é muito comum, que é da área de gestão de pessoas. Mas para quem tá no dia a dia, é um pouco mais complexo. Mas o que é isso? Como que eu vou desenvolver? Então, colocar ali, né? O que essa pessoa precisa saber, quanto tempo de experiência, qual a formação dela e o que você espera dela em termos comportamentais. Que também vai estar alinhado com a sua cultura, concorda? Você acha que entra um pouquinho essa parte da cultura também aí, né? Com certeza. Nesse descritivo de vaga? Com certeza, você trouxe um ponto essencial.
Porque a gente tem hoje a gente tem vários tipos de empresas. Tem empresas que são mais tecnológicas, tem empresas que são ainda Mais um pouco mais conservadoras, Sim. tradicionais. O próprio dress code, né, entra Sim. muito. Então, tudo isso é cultura. Então, a gente tem que ter, sim, com certeza, muita clareza de qual que é a cultura da minha empresa. Poxa, minha empresa é mais de trabalho em equipe. Então, aquele colaborador pode ser excelente, mas trabalhando de forma mais individual. Então, cara, isso faz o colaborador menos bom, vamos dizer? Não, mas ele só talvez não vai dar certo naquela cultura. Então, às vezes a gente contrata na ânsia. Cara, essa pessoa tem tudo que eu preciso, tem todo o conhecimento técnico, mas essa pessoa não vai dar certo na sua empresa. Exatamente. É aí que muitos empresários erram, muitas pessoas erram na hora de contratar. Olham só o técnico, e aí principalmente a gente está falando de área contábil, né? Empresas contábeis, porque o técnico, ele é essencial. Você não vai contratar uma pessoa do fiscal ali que não, né, não conhece, não sabe fechar um imposto, não sabe o que é um DAS. Você não vai conseguir, né? Para você desenvolver essa pessoa, ela vai demorar um pouco mais. Então, acho que eles olham muito técnico e esquecem dessa parte comportamental e cultural. E aí eu queria entender um pouco mais de você, da sua visão, como que você vê essa parte da cultura e do comportamento quando eu vou montar esse descritivo? Onde que eu coloco isso? O que que eu falo ali naquele momento, por exemplo, de divulgar uma vaga, na sua visão? Eu coloco isso, não coloco? O que que você acha? Ou eu só coloco o técnico e deixo para avaliar o comportamental ali num segundo momento? Me fala um pouquinho da sua visão disso. Legal, eu acho que a gente tem que, a gente não vai colocar destrinchando, né? Sim. Mas alguma identidade a gente tem que colocar. Então, aqui a gente desenhou o perfil, a gente foi para divulgação. Exatamente. Eu já sei o que que é. Todos os requisitos técnicos eu já sei. E ali, essa parte comportamental, onde que entra ali no momento de atrair essas pessoas, né? Me fala, na sua visão, onde você acha que entra? Legal, eu acho que a gente tem que colocar junto com o técnico, na hora de divulgar mesmo a vaga, de ir atrás da pessoa, a gente normalmente dá uma pincelada ali do que a gente precisa. Mas aqui a gente sabe que a gente não vai conseguir validar. Na hora de buscar essa pessoa, a gente vai ver muito técnico, mas a gente vai acabar conseguindo encontrar esses pontos mais na entrevista. O que você acha? Tem algum insight que você daria pra galera? Eu acho que eu geralmente não costumo também orientar a colocar isso numa divulgação, por exemplo, porque a pessoa, ela vai só olhar, basicamente, o candidato vai olhar só o técnico, praticamente não vai ler aquela parte, mas eu acho importante, como você disse, trazer uma ou duas, três coisas ali para a pessoa entender. Então é isso que espera, uma proatividade. Então eu já sei que essa vaga ou essa oportunidade precisa disso. Mas sim, ter isso no descritivo, concorda? Então, assim, pra gente, pra pessoa que vai fazer o recrutamento e seleção, empresário, qualquer pessoa, ter isso ali dentro, né, mapeado minimamente, pra na hora da entrevista já saber o que você vai avaliar naquela pessoa. Ela vai atender todos os requisitos? Possivelmente não, né? Mas que você, de 5 requisitos que você tenha colocado ali comportamentais, que minimamente ela atenda 3, né, 4. E aí acho que a gente pode falar um pouco mais disso ali, de como abordar isso no momento da entrevista, quando a gente entrar nessa parte da entrevista, com né? certeza, com certeza. Então aqui tem um ponto muito importante, né? Assim que a gente divulga a vaga, a gente entra nesse ponto de realmente captar os candidatos. Então aqui tem várias formas que a gente tem hoje. Eu ia te perguntar, e quais lugares? Como que eu faço isso? Então já sei que eu preciso de uma pessoa, de um analista fiscal. Já desenhei isso lá com o que precisa, comportamentos. E agora, o que eu faço? Me conta, qual é a orientação, qual é o seu direcionamento? Aqui o que a gente acaba mais usando muito é o LinkedIn, né? Independente de tudo, a gente tem várias ferramentas, a gente tem os canais de vagas, o Instagram, que hoje a galera usa muito o Instagram, mas no fim, particularmente falando da minha experiência, o que eu mais tenho assertividade é o hunting, né? O famoso ir atrás do candidato pelo LinkedIn. Para você, como que funciona? Então, eu também, eu acho que assim, o LinkedIn ele funciona bem porque você já consegue, ao mesmo tempo que você divulga, então fica lá mostrando a oportunidade, você consegue buscar os candidatos e já ter acesso basicamente ao currículo dele ali, sem ele precisar te enviar o currículo, porque até que você divulga, a pessoa te manda o currículo, então o LinkedIn já dá essa oportunidade. Então, uma dica aqui para você, contador, que não tem o LinkedIn ativo, faça um LinkedIn, ative ele, deixe ele lá. Não uso muito, não sei como funciona, procura saber um pouco mais e usa essa ferramenta para fazer conexões com pessoas que são da área contábil, né, Roberta? E já deixa isso tudo muito bem alinhado. Então fica a dica aí para você que é contador, deixar o seu LinkedIn ativo para quando você precisar contratar, porque é uma coisa constante para você que está crescendo, para você que está repondo pessoas.
Então é importante essa dica aí do LinkedIn, concorda? Com Deixar ele sempre certeza, com ativo certeza. e já buscar por lá. Com certeza. E aí- Senão o LinkedIn bloqueia a gente, né, o tempo todo. Exatamente. E aí me conta como que você faz essa abordagem, como que é esse o que é esse hunting aí, para quem não conhece, Legal, vamos quem não lá. é da O que área? é basicamente o hunting? Beleza, a gente tem a clareza do perfil que a gente precisa. Então a gente vai buscar. Então a gente usa ali nos filtros do LinkedIn, né? Eu coloco, por exemplo, analista contábil. Eu vou colocar a conexão que eu quero para a pessoa. Então, conexões próximas. Às vezes eu já tenho essas pessoas no meu perfil, então eu vou validar se eu tenho essas pessoas. Vou colocar a localização, né, que eu busco, então ajustar os filtros. E, cara, aí não tem jeito, né? É olhar perfil É o trabalho mesmo de formiguinha, olhando um por um ali. Exatamente, exatamente. Aí como que eu costumo fazer, né? Eu seleciono uns 30 perfis ali. Então, nesse momento, contador, a gente olha o técnico. Não tem como olhar o comportamental. Perfeito. Eu vou olhar se a pessoa tem aquela parte, né, do conhecimento e habilidade. Então, se a pessoa tem a formação e se a pessoa tem o tempo de experiência. Ou se ela trabalhou numa empresa que você já conhece a empresa, sabe que aquela empresa é uma empresa parecida com a sua, né? De repente você olha ali já isso, então é bacana. É isso aí. E aí a gente vai separar e vai mandar mensagem. Então, normalmente, o que eu faço? Eu até quero saber como que você tem feito, mas eu coloco umas mensagens bem sutis. Tipo, cara, e aí, beleza? Vi que você tá trabalhando atualmente, já trabalhou na empresa tal. Tô com uma vaga que acho que tem bastante aderência ao seu perfil. Bora conversar? Porque às vezes a gente manda aqueles textos enormes. A pessoa acha que é propaganda também, né? E nem aí. te responde. Me conta, como é que você faz para abordar, para ter uma persuasão, para ter uma aderência maior dos candidatos? Eu tento criar uma pessoalidade, assim, né? Uma aproximação maior da mesma forma. Então, falou, oi, sou Yara, tudo bem? Sem muita formalidade, né? E aí, sou de RH e tal, então uma pessoa que é CEO, gestora da empresa, sou gestor, sou diretor da empresa e tal, porque traz ali uma segurança para a pessoa, poxa, então ela tem um cargo numa determinada empresa, então não é propaganda, porque as pessoas têm muito medo disso, né? Não só de propaganda não, mas tem medo de serem abordadas ali por golpe, coisas parecidas. Então, é importante você falar o nome da empresa que você atua, né? E aí você já fala, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, eu tenho uma oportunidade bacana, bem sucinto, bem pequeno para a pessoa ler e já de imediato responder. E aí, se ela tiver interesse ali, né? Então, você provavelmente dos 30, 10 vão te responder, né? Se ela tiver ou menos até. Se ela tiver interesse, ela já vai falando contigo ali. E aí você já vai alinhando. Inclusive, essa semana uma cliente me mandou mensagem até, falando, eu mandei essa mensagem no LinkedIn, mas era uma mensagem muito passiva. Então, ela só mandou a mensagem falando e não falou assim, me manda seu... Então, você manda a mensagem, a pessoa respondeu, você fala, me manda seu currículo, então, pra gente conversar um pouco mais. Você tem um horário essa semana pra gente conversar? Então, já sempre ser mais propositivo, provocando, sempre respondendo com uma pergunta para que a pessoa te responda de volta. Porque se você só manda uma afirmação, um ponto final, a pessoa, provavelmente, o candidato tá lá na dele, ele não estava nem procurando a vaga, então ele não vai te dar um retorno. Então é importante sempre fazer essas perguntas para que você tenha uma conversa, concorda? Eu acho que é legal já alinhar isso. Outro ponto que eu vejo que muitos contadores erram é que eles entram em contato e pedem para enviar o currículo por e-mail. Gente, não vamos dar etapa que a pessoa pode não enviar. Mesmo você ali já na hora, já toca com cara. Então, nessa etapa, a partir do momento que a pessoa responde, né, sim, a gente já entra na triagem. Que é ter minimamente. Uma questão que eu sempre peço para vocês não deixarem de fazer nessa etapa é já validar ali questão de pretensão salarial ou qualquer coisa que faria essa pessoa não ser um bom perfil para vaga. Já nas primeiras conversas ali. Exatamente. Porque não perder tempo, né? A gente tem um teto ali de 4.000 e o cara tá pedindo 8, você não cara, vai nem não seguir. vai. Então, não já valida os principais pontos. Por exemplo, o cara tem que saber, tem que ter domínio ali daquele sistema. Se o cara não tiver, ele não vai atender. Então, o que for ali, questões básicas, né? Que vai eliminar o cara dessa entrevista, desse processo seletivo, já bate ali pra gente não perder tempo entrevistando. O que você acha? Bacana, eu acho que é isso mesmo. Porque aí na entrevista você já vai com uma entrevista mais direcionada, que a gente vai falar um pouco disso daqui a pouquinho, né? Você vai com uma entrevista mais direcionada, não precisa ficar perdendo muito tempo ali trocando ideia. Então, já bateu aqueles pontos que você precisava, salário, tem as competências, os conhecimentos ali que você só avaliou, técnico até esse momento. Então, vai para a entrevista já alinhado com isso para você poder avaliar a parte comportamental e cultural, né? Exatamente. Legal. E aí, falando... Então, a gente fez ali a atração, usamos o LinkedIn, tá fluindo, ok. Tem outra ferramenta que dá pra gente usar?
Se eu não tenho o LinkedIn, não sou muito tecnológica ali, o que eu posso usar? É o currículo por e-mail? O que você sugere? Cara, eu iria pro Instagram. O Instagram tem muita gente, eu acho um pouco mais difícil, particularmente, né? Sim. Eu gosto muito de usar os stories, post, pedir pra galera da empresa mesmo divulgar. Mas a Sim, minha segunda indicação. opção seria o Instagram. Já fechei muitas vagas no Instagram. E você, quais outras opções que você gosta? Eu acho que são essas. Tem grupos que você às vezes tem, né? Da sua Facebook cidade, da sua ainda, região. Algumas pessoas WhatsApp. ainda usam. Mas eu acho que fazer um template mais simples, mais objetivo e divulgar em grupos também tem funcionado. Se você tá em grupos ou se você conhece alguém que está nesses grupos, e aí pede para mandar o currículo por e-mail, né? Exatamente. Então, acho que essas são as principais formas ali que a gente tem de atrair os candidatos para o nosso funil, que a gente chama, né? Para nossas etapas seguintes, que são as entrevistas, testes técnicos, que a gente vai falar disso. E aí, avançando agora um pouquinho, eu acho que é legal a gente partir, né, daqui em diante, atrair, tô com os currículos, o que eu faço, me conta aí como que a gente segue aqui, compartilha comigo como que você faz para a gente seguir nas próximas etapas. Legal, a partir desse momento da triagem, eu gosto de, nessa fase, aqui não é uma questão obrigatória, acho que vai muito de recrutador para recrutador, Sim. mas eu gosto de enviar o teste DISC nesse momento que eu agendo a entrevista, exatamente, porque assim eu já vou ter uma visão de como que é o comportamento. Por exemplo, para cargo técnico, especialmente da contabilidade, eu gosto que o perfil analista seja alto, para garantir que é uma pessoa perfeccionista, que vai ter atenção aos detalhes e vai cometer poucos erros. Então, se eu já tenho uma base, né, do perfil comportamental do candidato na entrevista, eu já sei aonde eu vou ter que focar. Então, como que eu faço? Eu vou querer entender um pouquinho até de como você faz também. Eu gosto de enviar o DISC e já agendar a entrevista e ter ali, pensando em uma vaga, o ideal, né, umas 5 entrevistas para eu conseguir validar. Eu normalmente faço assim. Como que você tem feito aí na prática? Também, eu acho que o perfil DISC, né, ele é essencial ali, então entender qual é o perfil comportamental do candidato para que você já anule, né, ou descarte os candidatos que você entende que não tem um perfil para a sua área, para a sua empresa, então já fazer esse primeiro momento, e aí depois validar, né, a entrevista, e aí se você entende que aqueles pontos que você validou lá no LinkedIn, o DISC tá ok, você segue aí para as outras etapas, que é a parte mais técnica, né? Que eu acho que a gente também tem que validar um conhecimento técnico. O que você acha de validar esse conhecimento técnico ou não? Você acha que no bate-papo dá para validar o conhecimento técnico? Acho que não. Ou tem que ter um teste também? Com certeza. Como que você avalia? Acho muito importante ter um teste técnico para a gente validar mais profundamente. Mas hoje o ChatGPT tá aí também, né? O que a gente faz aí para poder fugir dessas armadilhas que acabam facilitando muita coisa, mas a gente pode cair nessa armadilha da pessoa não saber e falar que sabe. Como que a gente valida isso de uma forma mais, digamos, correta, assim? Legal. Acho que hoje tem várias formas, mas vou falar o que a gente aplica aqui, que eu acho que funciona muito bem. O teste técnico, normalmente a gente aplica após entrevista. Perfeito. Pra gente ter aquele momento de conhecimento. Então, entrevista com o RH normalmente. Então, depois a gente marca um momento para a pessoa vir no presencial. Eu, particularmente, já tentei algumas formas de encontrar para a pessoa fazer esse teste técnico no online, mas particularmente, cara, com o Gemini, com o GPT, antigamente a gente fazia tudo no online. Hoje em dia eu não consigo mais, eu particularmente não tenho confiado. Sim. Então eu convido a pessoa que eu entrevistei, já testei, para vir no presencial fazer esse teste, e normalmente, para a pessoa não estender muito, a pessoa já tem uma entrevista técnica ali com o líder. A gente tem feito assim, tem dado certo. Como que vocês têm feito? Então, como algumas vagas são remotas, né? Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade do remoto. Então, o que a gente tem feito? Eu abri o teste na hora ali, então passou da parte da entrevista com o RH, chama o líder faz algumas perguntas, e eu falo, agora a gente vai abrir um testezinho para você ir respondendo na hora. Então, a gente abre o teste ali com perguntas e respostas, e aí eu falo assim, nessa situação aqui, o que você faria? Porque a pessoa pode até pesquisar, mas dificilmente ela vai ter tempo, porque ela tá ali olhando no olho na tela com a câmera ligada para você. Então, a gente faz algumas perguntas ali para saber se a pessoa tem minimamente aqueles conhecimentos que ela falou que tinha. Então, você monta uma pergunta e resposta. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela com você. Tem algumas perguntas, eu vou lendo para você e você vai me dando as respostas do que você faria, tá? Pode ficar tranquilo, é mais para a gente validar alguns conhecimentos.
e aí na hora você já consegue. É uma forma, e quando você tem um cargo um pouco mais estratégico, ali de repente uma apresentação de um case. Então o que a gente tem feito para algumas áreas é falar assim, eu tenho aqui um estudo de caso, preciso que você analise, porque esse estudo de caso ele pode até jogar algumas coisas no GPT, mas tem coisa que é planilha, não vai, ele vai ter que executar. Então vai ter que apresentar minimamente o que ele fez e vai ter que ter uma linha de raciocínio quando ele apresentar aquilo. Óbvio que a gente está falando de um cargo mais estratégico, mas para cargos assim, mais nível operacional, contábil, fiscal, a gente consegue fazer um teste ali na hora. Então, você pode até usar o chat GPT para fazer o teste, mas o candidato dificilmente vai conseguir responder ali na hora, olhando no olho no chat GPT. Então, é uma estratégia que a gente tem usado ali para validar conhecimento técnico. Se você fizer um processo seletivo remoto, se você fizer presencial, ótimo, a pessoa está ali, né, na salinha, você está acompanhando a prova. Mas às vezes tem essa dificuldade da pessoa ir no presencial, às vezes ela está trabalhando, então não consegue um horário. E aí a gente tem usado essa estratégia de abrir na tela ali na hora, como se ela estivesse no presencial mesmo. É uma estratégia bem legal. A gente ainda tenta trazer a pessoa justamente para conhecer, para ver como que vai ser as dinâmicas, sentir um pouco mais a pessoa. Mas especialmente para empresas 100% remoto, não tem como, né? É impossível. Então uma estratégia como essa tem de ser muito assertiva. Então aqui a gente já está na entrevista, né? Então, então vamos falar um pouquinho mais de como é essa estrutura de entrevista. Me conta um pouco como que você divide, cadencia a entrevista para a gente conseguir pegar questões da experiência técnica, questões comportamentais. Qual o método de entrevista que você tem usado? Conta um pouquinho. Então, um método de entrevista que eu acho que é o clássico, mas ele é um pouco mais técnico, falando da área de RH, é a entrevista por competências, né? Que a gente já sabe, já conhece, mas para quem ainda não conhece, quem não é da área, o que eu faria? Peguei aquele descritivo de cargo, eu minimamente vou dentro daquele descritivo, alguns pontos ali eu preciso validar com o candidato, né? Então, elaborar algumas perguntas ali, baseado no que eu entendi que faz sentido para minha vaga, que é o que eu preciso, que eu não abro mão, fazer algumas perguntas baseadas naquilo. Mas eu conduzo, basicamente, tentando deixar o candidato bem à vontade, porque quanto mais à vontade ele fica, mais a gente consegue colher as informações, mais ele fala. Então, eu deixo a pessoa bem à vontade, tento descontrair de alguma forma ali no começo, perguntando de onde a pessoa é, como que tá o clima na região dela, né? Enfim, eu tento quebrar um pouco o gelo, que a gente chama de quebra-gelo nesse primeiro momento. Me apresento também, porque aí eu trago também uma vulnerabilidade. Digamos, eu sou Yara, tô aqui, trabalho na área há tanto tempo, né? Me conta um pouquinho. E aí eu peço para ela fazer a mesma coisa com ela. E nessa apresentação, ela já vai trazendo alguns pontos. Quando ela vai direto ali para a parte já técnica, eu deixo ela aí, depois eu vou voltando em alguns pontos. Ah, legal, bacana você ter compartilhado essa parte técnica, tudo que você já fez. Mas me conta um pouco mais dessa empresa, como que foi essa experiência. Então, eu vou naquelas empresas que a pessoa atuou, naquelas coisas que eu acho que vai fazer sentido para aquilo que a gente desenhou para a vaga. Também, assim, na parte comportamental, né? Então, tem algumas ferramentas de entrevista baseada na cultura, que a gente olha, pergunta, mas basicamente eu tento seguir minimamente aquele roteiro. Óbvio que foge uma coisa ou outra, mas eu tento seguir esse roteiro das competências que a gente validou lá no começo, né? Então, eu tento seguir assim, sempre deixando o candidato bem à vontade, para fluir bem a entrevista. E eu vou fazendo algumas anotações de coisas que eu quero saber ali, mais pontuais, que vai fazer sentido para a minha realidade. Então, sempre olhando a minha realidade. Às vezes o candidato quer fugir muito, às vezes ele quer entrar muito no técnico, às vezes ele quer fugir do técnico, né? Isso, às vezes ele quer fugir do técnico, quer ir só pro comportamental. Então eu tento equilibrar, porque vamos dizer assim, que são 40 minutos, 1 hora de entrevista ali, que é essa primeira etapa. Então eu tento dividir ali para que a gente realmente tenha um bate-papo e eu consiga colher as informações que eu preciso sem que o candidato fuja daquilo que eu preciso saber. Então digamos que é um roteiro o influente gosta muito de fugir, né? Exatamente, um roteiro semi-estruturado. Então eu já sei basicamente o que eu vou perguntar, o que eu quero saber, deixo a pessoa, né, fluir ali, mas eu já sei aquilo que eu preciso tratar do começo até o fim da entrevista, tá? Legal. E aí eu faço assim, como que você costuma conduzir aí? Legal, eu gosto de dividir em 3 momentos. Eu tenho um perfil um pouco mais analista, né? Então eu tenho que separar as caixinhas para as coisas, para conseguir conectar aqui no meu racional. Então, normalmente, eu sigo de forma bem parecida. Então, eu sempre começo destrinchando um pouquinho da vida pessoal. Por quê? A gente tem que lembrar que a gente é um só. Sim. Então, como eu tendo a ser na minha vida pessoal, tá muito conectada à vaga que eu tô recrutando. Com certeza. Então, por exemplo, se eu sei que a pessoa tem ações na vida pessoal
que mostra que ela é uma pessoa disciplinada, que é uma pessoa mais organizada, eu sei que ela tende a ser também mais organizada no ambiente de trabalho. Então eu gosto de buscar o que a pessoa faz, quem é a pessoa, eu peço para ela me contar um pouco. E aí o que eu normalmente faço, né? Eu preciso que essa pessoa confie em mim. Então quando a pessoa tá falando, eu tento linkar. Então, poxa, a pessoa falando do meu filho, cara, legal, quantos anos tem seu filho? E aí eu começo a falar que eu também tenho. Isso, para quebrar um pouco essa vulnerabilidade. Não sou uma pessoa que estou aqui te avaliando, mas sim que é um bate-papo. Eu sempre gosto de começar com esse bate-papo, de me conectar. Sim. E quando a gente percebe uma conexão, a pessoa começa a se soltar. Você percebe o próprio não verbal da pessoa, né? Ela vai se soltando, vai relaxando. E eu falei, agora sim. Depois desse momento, eu sempre entro na vida profissional. E ali eu combino com a pessoa. Eu falo, olha, fulana, eu tenho aqui algumas experiências legais que eu vou querer entender um pouco mais sobre cada uma delas. Então, eu normalmente gosto de... se a pessoa tem 30 anos de experiência, cara, eu não quero saber. Me conta as 3 últimas, ou me conta dessas X, porque são empresas que parecem mais com o meu negócio. Eu normalmente pego os 5 últimos anos profissionais da pessoa, se a gente estiver falando de um analista, que é o que me interessa, porque eu sei que talvez aqueles 5 anos... Talvez tudo já mudou e eu nem preciso saber. Então, até para eu conseguir manter aquele roteiro, eu gosto de avaliar, por exemplo, as 3 últimas empresas. E ali, o que eu faço? Eu sempre gosto de analisar o contexto, ação e resultado. Então, eu vou pedir para a pessoa me falar daquela última empresa. Beleza, eu vou querer saber o que a pessoa fazia, quais ferramentas ela usava, com quem que ela interagia, quem era tomador de decisão. Se ela teve algum projeto de sucesso, ou se ela implantou alguma melhoria lá dentro, eu também sempre gosto de pontuar isso. Assim. E às vezes a pessoa estava ali 4 anos como auxiliar, mas cara, se a pessoa ficou 4 anos como auxiliar... Já é um ponto de atenção. Exatamente. Né? Então eu sempre olho contexto, ação e resultado, o famoso CAR, né? Então eu faço isso, eu sigo por essa estrutura. Então quando eu fico satisfeita ali, que eu tenho as informações, que eu sei que eu preciso de informações que muitas vezes eu não sei. Então quando eu faço as perguntas certas, a pessoa já... Olha, então ela sabe do que ela tá falando. Então eu gosto de mostrar para o candidato que, apesar de eu não ser, por exemplo, da contabilidade, eu sei o que ele está me falando, então ele não vai me enrolar. Sim. Então eu passo muito profundamente por essa etapa, eu entro empresa por empresa. Aí sim, depois que eu me sinto satisfeita com as respostas dele, eu falo, legal, fulano, tem algo mais da sua vida profissional que você gostaria de pontuar? E aí eu deixo ele um pouco mais solto para falar outras questões que possam ser importantes. E depois eu entro na parte de comportamento/cultura. Então, da cultura, eu sempre deixo ali umas 4, 5 perguntinhas padrão, que eu faço para todos os candidatos, que eu sei que vão ser questões importantes aqui para a cultura da empresa que eu estou recrutando. E algumas questões do comportamental. Então, cara, eu sei que a pessoa precisa ter uma atenção concentrada. Então, eu faço algumas perguntas, no lugar de deixar solto, eu normalmente falo, mas me conta, teve algum caso de que você errou por falta de atenção? Me dá um exemplo. Então, eu vou pegar questões como essa, que são as perguntas por competência, né? E são essas 3 etapas que eu normalmente sigo para ter ali as informações para bater com o líder. Beleza, aí bateu com o líder, então, né, você fechou ali, depois foi para a liderança entendeu que faz sentido, ele vai entrar para entrevista técnica, isso aí. Que aí é esse teste que eu dei a sugestão aqui que a gente usa. A gente pode entrar ou não para participar, mas aí quando a pessoa já é o líder, que já é a pessoa que vai avaliar o comportamental e o técnico, como já faz tudo numa entrevista só, ou você sugere que a gente faça em 2 etapas? Eu normalmente faço em 2 etapas. Eu faço a primeira entrevista, valido o comportamento, passo os perfis para o líder, dou minha percepção para ele decidir quem ele vai querer entrevistar. Normalmente, eu prefiro não participar junto. Eu gosto de que ele tenha um momento com ele. E aí, eu preparo a liderança. Falo, olha, liderança, eu fiquei com algumas questões, então valida especificamente esses pontos aqui para a gente ter uma clareza maior. Então, eu gosto de preparar o líder para ele conduzir a entrevista. Como que você normalmente faz? Também, quando geralmente eu preparo o líder, passo um parecer, passo o currículo, já falo para ele alguns pontos que eu observei, mas sem enviesar, para não enviesar o olhar dele, porque eu tenho a minha percepção, né? Então, apesar de ter a minha percepção, eu dou algumas dicas ali para que ele também tenha a própria percepção dele, depois a gente valide as informações juntos. Mas aí eu tô pensando aqui no contador que ele é líder sozinho, né? Que ele não tem um RH, não tem ninguém que faça esse trabalho. Quando ele tem que fazer isso, ele já valida. Você acha que fica muito pesado eu validar tudo isso e uma parte técnica junto na mesma entrevista? Ou não, já pode fazer tudo de uma vez já? Só reduzir um pouco essa parte? O que você acha? Vai ser uma entrevista um pouco mais longa, né? Ele vai se preparar para fazer uma entrevista de 1h30 ali com cada candidato.
Aí vai muito do cargo em si. Por exemplo, se for um analista, eu não vejo problema. Uhum. Acho que o próprio analista já está preparado para esse tipo de situação, né? Ele Sim. já tem essa experiência, esse know-how maior. Agora, se for um cargo de estagiário, auxiliar, até mesmo assistente, nem tem muito no que entrar. No técnico, então, é né? muito comportamental Exato, mesmo. isso que eu ia falar. E aí é o teste que a gente vai aplicar. Então, é o teste, como que a gente vai aplicar? Se vai ser dessa forma que você trouxe, se vai ser trazer a pessoa aqui para fazer o teste. Sim. Então, vai muito do cargo em si. Então, se você, talvez para um estagiário, um auxiliar, nem precisa ser algo tão robusto, né? Eles estão aprendendo ainda. Exatamente. Então, aqui a gente valida muito o comportamental, é mostrar para a pessoa da clareza do futuro, do estado, da situação da empresa, o que espera para essa pessoa, enfim, acho que vai muito para o comportamental. Agora, quando a gente entra para um analista, para cima, aí já é uma coisa um pouco mais robusta. Legal. Então, a gente pode dividir nessas duas etapas, que eu acho que é legal, né? Para quem está ali sozinho, faz a parte mais comportamental e já marca um teste para quem é estagiário, assistente, auxiliar. E do analista, acho que já pode fazer, de repente, tudo junto, né? Eu acredito que sim. Ou se for uma pessoa só para tomar decisão. Exatamente, legal. E aí partimos daí, né? Então, digamos, acertamos, achamos a pessoa ali, seja, né, analista, assistente, auxiliar. E agora, o que a gente faz ali? Quais são as próximas etapas do processo seletivo? Me conta. Legal. Nesse momento, a gente tem que ter essa clareza, né? A gente está falando aqui, que a gente como uma coisa super fluida. Uhum. Mas na prática, a gente vai perceber que a gente nunca vai conseguir fechar o candidato dentro da vaga, enfim, é o candidato perfeito, né? Não, isso aí não. Dificilmente vai ter que escolher, a gente vai conseguir. E aí, se tiver que escolher, Yara, a gente vai mais pela cultura ou vai mais pelo técnico? O que você normalmente sugere? Olha, depende muito do perfil, né? Se eu preciso de uma pessoa do fiscal, eu vou muito pelo técnico e às vezes eu tento desenvolver comportamento, mas a gente sabe que a regra é muito mais fácil você desenvolver o técnico do que desenvolver comportamento, né? Então, geralmente, o que eu indico? Que a gente pese um pouco mais o comportamento e desenvolva a parte técnica no dia a dia, né, com a pessoa. Então, cria ali mais ou menos um programa, né, para que ela se desenvolva. A gente pode pensar treinamentos básicos que ela tem que fazer, mas olhando hoje para a nossa geração, para a realidade, eu acho que a gente tem que pesar um pouco mais ali para o comportamental do que para o técnico. O que você acha? Concordo, eu vou por essa mesma linha. Normalmente a gente está pedindo ali, sei lá, um analista pleno sênior. Eu prefiro contratar ali um assistente pleno sênior e desenvolver essa pessoa, se a pessoa estiver bem alinhada ali no comportamento, na cultura, é garantia que a gente vai conseguir desenvolver essa pessoa. Sim. Do que contratar alguém que talvez está até acima do que a gente precisa e não vai dar certo. Então, estou bem alinhada nesse ponto. E aí a gente entra para o processo de admissão, né? Isso. Vamos falar um pouquinho, né, sobre como que funciona. Então, escolhi, né, selecionei, achei a pessoa. É importante muito, antes de eu fechar ali essa vaga, né, encerrar esse processo, eu alinhar muito bem com o candidato, né? Então, passar ali data de admissão, o salário é esse, os benefícios são esses, queria validar isso com você, mandar uma carta proposta simples que você faz ali. Né, para bater, tirar dúvida. Olha isso, né, escolhemos você, tá aqui a nossa proposta, esses são os desafios, tá tudo certo para você fazer esse alinhamento, para a pessoa não entrar com dúvidas, né, porque Exatamente. a partir do momento que você já pega a documentação, então é importante ter essa etapa de alinhamento bem desenvolvida, ali, esse alinhamento inicial, digamos assim, né? Como que você geralmente costuma conduzir também dessa forma? Dessa forma também. A gente valida ali, né, a carta proposta. Eu sempre chamo a pessoa no tete-a-tete para conversar, Sim, apresentar. Importante. Especialmente se a pessoa estiver trabalhando, né? A pessoa fica muito insegura, gente. Sim, muito insegura. Exatamente. Tipo, e geralmente a maioria está trabalhando, né? É difícil você achar alguém que não está 100% disponível. Porque se a empresa simplesmente cancelar a vaga, tipo, não vai acontecer nada com a empresa. Não vai. E a pessoa vai ter pedido demissão. Então é muito importante dar essa segurança para a pessoa, alinhar tudo. Alinhar a data de início, né? Porque às vezes ela vai cumprir um aviso. Então fala, olha, a gente precisa que você esteja aqui tal dia. O que você consegue flexibilizar? Então e formalizar isso para a pessoa, né? Para dar uma segurança, né? Principalmente se ela estiver trabalhando, né? Exatamente. E aí, a partir do momento que você formalizou, não pode voltar atrás mais, né? Exatamente. Aí é contratação, são os documentos necessários, né? Sim. Identidade, todos esses documentos. Agendar o admissional, né, é muito importante. Não sei se como que funciona na empresa, se tem alguma empresa certa, se paga por teste. Aqui normalmente a gente paga por teste, então fazer esse admissional.
e conduzir o processo, que não é segredo para ninguém, né? É bem tranquilo ali. Normalmente o departamento pessoal conduz. E nisso, internamente, a gente tem que estar cuidando do onboarding. Acho que a gente não vai falar muito sobre onboarding aqui agora, mas a gente tem que ter essa clareza, né? Tem que organizar. A pessoa não vai chegar e a gente minimamente vai para jogar. receber bem a pessoa, né? E poder dar uma atenção para ela, né? Porque tem isso, porque empresa contábil, ela tem os períodos críticos de cada departamento, né? Então, o departamento pessoal tem um período crítico, o fiscal tem o seu. Então, realmente, se preparar. Quem vai treinar essa pessoa? Sou eu mesmo que estou contratando, que vou parar para treinar? Vai ter um ou tem buddy, alguém, né? Isso, vai ter alguém que vai ensinar, vai direcionar ela. Porque você não pode só simplesmente deixar a pessoa lá, né? O importante é minimamente se preparar ali com equipamento, com máquina, com o que ela precisa fazer nas primeiras semanas ali, né? É importante ter um alinhamento. Olha, você vai ser acompanhado por fulano, você vai fazer esse treinamento, aqui tá os seus acessos, né? Então, aqui, por exemplo, essa estrutura da empresa, se for presencial ou se for online, né? Já manda os equipamentos que precisa. Então, acho que... E tem uma primeira reunião de alinhamento, né? O que você acha? Exatamente. Então, a gente tem que definir isso, ter o calendário. Então, no primeiro momento, receber a pessoa, ter uma reunião de apresentação de cultura, valores, regras, procedimentos. Primeira semana, né? Normalmente, a pessoa fica mais em treinamentos do sistema, de como a coisa funciona, dos processos. E ter ali uma agenda de feedbacks com a liderança, para a liderança realmente conseguir acompanhar e desenvolver esse colaborador. Mas tem muita coisa de onboarding que eu acho que a gente não vai destrinchar agora, né? Acho que a gente poderia fazer um podcast só para falar de onboarding. Sobre o onboarding. Porque tem muitas etapas e é fundamental também que esse colaborador novo seja bem acolhido. Mas hoje o nosso ponto é que a gente queria trazer aqui para quem está nos assistindo, é falar mais sobre esses processos de recrutamento e seleção, o que você precisa olhar, o que você precisa dar atenção, porque é um processo robusto também. Então, a gente queria mais trazer isso e depois o onboarding ali é preparar mesmo o terreno para receber essa pessoa nova, para que ela seja fértil na sua empresa. Eu acho que a gente pode tratar disso em outro momento, né? Mas, assim, ficou bem legal o bate-papo. Eu gostei do que a gente foi trazendo aqui, os pontos importantes. E aí, recapitulando o que a gente falou aqui, né? Então, falamos aqui da importância de fazer uma divulgação fazer um descritivo de cargo bem feito. A importância de divulgar isso nos canais corretos, então seja LinkedIn, seja WhatsApp, Facebook, onde você quiser. A importância de fazer uma boa entrevista, né, e usar os testes técnicos. Trouxemos algumas dicas aqui, se você vai fazer remoto, vai fazer presencial, como que você faz isso. Falamos um pouquinho aqui também de conhecimentos, habilidades e atitudes. E falamos aqui do processo de onboarding, também de ambientação, que é importante preparar bem para receber esse colaborador. É importante alinhar bem essas expectativas, o que se espera dele. E foi isso que tratamos hoje aqui no nosso podcast. E você, se você quiser saber mais, né, sobre isso, quiser saber mais sobre pessoas, sobre vendas, sobre marketing, tudo que você precisa saber para estruturar a sua empresa, organizar o seu negócio, participa do CCAV, o Contabilidade Consultiva ao Vivo, que vai ser em junho agora de 2026. Faz sua inscrição, corre lá, porque estaremos lá falando sobre esse tema que é tão comum para todos e outros temas muito interessantes também. Exatamente. E nos vemos lá. É isso.